Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nóis e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. E se você assistir e não gostar, pode deixar o seu dislike, não tem problema nenhum. Beleza? Se for possível, deixe um comentário falando se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Tranquilo? Vamos lá para o vídeo, falar um pouquinho aqui sobre criptos, sobre um pouquinho de Forex. Inclusive, a gente pode, se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo para você participar do nosso canal do Telegram. Vem coisa boa aí nas próximas semanas, próximos meses. A gente vai fazer um negócio bem bacana, tanto no Telegram quanto aqui no nosso canal do YouTube. Então já se inscreve e já para você não perder nada. Fechou? Vamos falar um pouquinho sobre a abertura de mercados aqui, a nossa perspectiva para a semana. E é isso. Fechou? Lembrando sempre que é de forma educacional, né? Como eu enxergo o mercado, como eu analiso e interpreto os gráficos. Beleza? A gente sabe, eu sempre falo que enquanto, né, no gráfico semanal a gente não tiver o rompimento dessa máxima, infelizmente, não é hora de comprar o Bitcoin pelo gráfico semanal, né? A gente precisa a confirmação do movimento, e a confirmação a gente tem quando acontece o rompimento de topo, para a gente entender o movimento comprador. Enquanto não tem o rompimento dessa região de topo, a gente não consegue entender que o movimento comprador existe, então não faz sentido a gente ficar exposto a um ativo que não esteja numa tendência clara, né? Aqui o ideal seria fazer o rompimento e aí depois do recuo a gente ia conseguir comprar. Beleza? Ah, Cleiton, quer dizer então que quando romper eu compro? Não, não é isso. Você vai esperar, como eu falei, né? Romper, depois que romper, quando voltar, você vai entender que o movimento, o próximo recuo, você vai comprar. Beleza? Então aqui, enquanto não fizer o rompimento dessa região, dessa máxima, US$ 73.000, infelizmente, o Bitcoin vai continuar dentro dessa região. Inclusive, a gente pode desenhar aqui no gráfico diário, fica um movimento um pouco mais claro, né? Para a gente entender que a gente não teve topos rompidos, mas a gente teve fundos perdidos. Ó. Aqui é o nosso topo, aqui é topo mais baixo, e mais uma vez topo mais baixo. Aqui a gente teve fundo perdido, fundo perdido, fundo perdido. Então, aqui, se a gente fosse desenhar, o gráfico diário, né, está mostrando uma tendência de baixo. Então não faz sentido a gente comprar Bitcoin dentro pensando, né, no longo prazo. Aqui no curtíssimo prazo, a gente até falou, né, sobre essa possibilidade no último vídeo. Quando rompe essa região aqui, aí sim ele está validando essa minha pernada e o próximo recuo eu poderia comprar. Aqui mais ou menos seria um ponto interessante, né? Isso aqui seria o que leva do nosso movimento. Provavelmente ele poderia acelerar tocando aqui no último point, né? Para dar um movimento comprador, isso a título de trade, né? Foi mais ou menos o que aconteceu dentro do movimento. Agora que a gente já teria, né, que está saindo da nossa posição comprada de curto prazo, né? Entendendo que aqui dentro dessa pernada, por mais que essa pernada seja válida, né, a gente vai ter dois players atuando, porque dentro dessa estrutura, a partir de agora, a gente tem o choque confirmado. Beleza? Então, provavelmente, dentro de um tempo gráfico menor, se eu colocar os 60 minutos aqui próximo disso, eu já vou enxergar, né, o meu movimento, que seria o meu drop, base drop, entender que essa região é uma região vendedora e que o preço e que todo esse movimento que o preço fez aqui é um movimento de mitigação até o ponto mais caro para eu continuar vendendo a favor do meu movimento de baixa, que seria essa pernada, né? Dentro desse drop, base drop. Beleza? Inclusive, a gente pode colocar o nosso RSI e o RSI está bem num ponto interessante, né? A gente tem aqui o RSI tentando buscar um topo em relação ao último topo, né? Então aqui de fato seria o último ponto, o ponto mais interessante para poder conseguir pensar em alguma venda a favor do movimento do Bitcoin. Para pensar em compra, né, no tempo gráfico menor, eu posso entender o rompimento dessa região sendo um rompimento válido, né? Então agora rompeu, fez o rompimento dessa região. Se ele recuar aqui, dá para diminuir no. Opa, tá certo. Dá para entender um recuo do preço e próximo dessa região tentar pensar numa compra de curto prazo. Beleza? Antes disso, não consigo pensar em nenhuma compra que de fato seria eu estaria de olho
apenas um argumento vendedor para eu vender a favor desse movimento de baixa, na expectativa de vir perder essa região de fundo. Beleza? Então essa seria a minha leitura para o Bitcoin. Não vejo muita coisa ainda, né, para o longo prazo. Precisaria de fato romper aquelas regiões maiores para o Bitcoin. O Ethereum, a gente consegue ver, né, mais fraco do que o Bitcoin. Então a gente já tem aqui, né, do Ethereum montando o movimento, né, que a gente poderia entender. Isso aqui pode ter sido uma referência, aqui uma provável manipulação e aqui uma defesa do médio do player, né? Na expectativa de vir fazer mais ou menos o mesmo movimento aqui no fundo. Aqui seria a nossa referência, aqui o nosso movimento de manipulação e aqui ele pode estar tentando fazer uma defesa do médio do player. Então, de fato, assim como o Bitcoin, o Ethereum também está numa tendência ali meio lateral, meio de baixa, né? Então, de fato, aqui o Ethereum já está mais fraco, porque a partir do momento que ele perde esse movimento, a gente vai entender essa referência como essa pernada como sendo uma referência da nossa pernada de baixo, qualquer ponto próximo dessa região, um argumento vendedor na expectativa de vir perder essa região de fundo e dar continuidade ao movimento de baixo. Para o Ethereum reverter esse movimento, a gente de fato vai ter, né, que ter o rompimento dessa região de topo, fazer o rompimento dessa região de topo. Fazendo o rompimento dessa região de topo, a gente vai esperar o próximo recuo para poder pensar em compras a favor do movimento do Ethereum também. Beleza? Solana bem similar, né, ao gráfico do Ethereum também, né? Até um pouquinho mais forte, mas a ideia é bem parecida, né? A gente teve aqui, né, esse equal high sendo montado. O ideal, eu até imaginei que a gente poderia ter um movimento de manipulação aqui, né? Movimento de manipulação, um candle fechando acima dessa região, um candle fechando abaixo dessa região, perdendo a mínima para ativar essa venda, mas não teve movimento de manipulação, de fato o preço caiu, né? Agora, qualquer recuo até próximo dessa região seria, mais uma vez, assim como no Ethereum, assim como no Bitcoin, argumento vendedor, né? Que eu estaria de olho para pensar em venda. É muito difícil eu ter um Ethereum, um Solana, em alguma cripto contra o Bitcoin, né? Então, se o Bitcoin está num ponto interessante de venda, provavelmente todo o mercado eu vou querer vender. Se o Bitcoin está no ponto interessante de compra, provavelmente todo o mercado eu vou querer comprar. Beleza? O gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, a gente consegue entender aqui de fato que o Ethereum está perdendo valor em relação ao Bitcoin. E quando ele perde valor, a gente entende que ou o Bitcoin está caindo e o Ethereum está caindo mais, ou o Bitcoin está subindo e o Ethereum está subindo menos. Beleza? Então é isso que a gente entende quando a gente tem o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin se desvalorizando. Quando o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin está valorizando, é porque provavelmente o Bitcoin está subindo e o Ethereum está subindo mais. Ou o Bitcoin pode estar caindo e o Ethereum está caindo menos. Beleza? Mas aqui a gente teve, né, esse movimento antigo aqui seria o nosso último ponto, né, que seria a nossa, uma defesa do médio do play. A gente fala que enquanto não tiver o rompimento dessa região, vídeos bem antigos, vão lá nos vídeos lá de fevereiro, de março, vocês vão olhar, que eu falo, né, enquanto não tiver o rompimento dessa região, não vale a pena a gente trocar Bitcoin por Ethereum, não vale a pena a gente se expor a altcoins, é porque o Bitcoin provavelmente vai estar ganhando valor. Não significa que ele vai subir. Significa apenas que se o mercado cair, o Bitcoin vai cair menos. Se o mercado subir, provavelmente o Bitcoin vai subir mais. Beleza? Só um filtro para a gente tentar aproveitar ao máximo os nossos conhecimentos dentro do mercado. Então, de fato, aqui, o último ponto, a gente falou também, tem uns 4 vídeos para trás, que os primeiros pontos de interesse vendedores aqui, desculpa, são os primeiros pontos compradores do Ethereum, para a gente entender que o Ethereum pode começar a pensar em ganhar valor em relação ao Bitcoin, vai ser ali próximo dessa região. Enquanto isso não acontece, provavelmente o Bitcoin vai continuar se valorizando em relação ao Ethereum. Pode ser que o mercado todo caia, o Bitcoin caia e o Ethereum caia mais. Pode ser que o Ethereum suba e o Bitcoin suba mais. Então não faz sentido trocar Ethereum por Bitcoin nesse momento. Vale a pena ficar exposto ao Bitcoin e não ao Ethereum, inclusive às altcoins. Eu prefiro ficar exposto dentro desse cenário ao Bitcoin do que me expor a altcoins dentro desse próximo desse momento. Beleza? Falando sobre os principais, né, criptos, vamos falar um pouquinho do euro contra o dólar. Euro contra o dólar, a gente falou também na semana passada. O ideal era que, depois que ele faz o rompimento dessa região, era romper essa região para validar, para dar continuidade
ao nosso movimento de alta. Como ele não faz o rompimento dessa região, a gente pode entender que isso aqui é um topo e que ele está tentando buscar um topo mais baixo. A expectativa é vir perder esse fundo. Sempre a gente tem que entender, né? Se ele não quis romper o topo, a expectativa provavelmente é perder a região de fundo. Isso aqui olhando o gráfico semanal. Então, para o euro continuar ganhando valor em relação ao dólar, ele precisa, de fato, fazer o rompimento desse topo. Fazendo o rompimento desse topo, o próximo recuo que tiver, eu vou pensar em compra. Enquanto ele não fizer o rompimento dessa região de topo, de fato, eu não vou conseguir pensar em compra olhando o gráfico semanal. Beleza? Quando a gente coloca um gráfico diário, até fica um pouco mais tranquilo, tá? No curto prazo, a gente pode entender que fez o rompimento dessa região de topo. Aqui vai ter o nosso equal highs, né? Provavelmente isso aqui tem liquidez. Aqui seria o nosso key level do movimento. Então, qualquer captura de liquidez que tiver, né, próximo dessa região aqui, vale a pena a gente tentar uma compra para tentar fazer o rompimento desse equal highs, né? E depois ele pode dar continuidade ao movimento de baixo. Então, fica atento para o gráfico do euro contra o dólar aí, né? Provavelmente a gente pode entender todo esse cenário aqui como um cenário nessa zona aqui ser uma zona compradora do euro contra o dólar. Então, para o euro ganhar valor em relação ao dólar, para a gente ir pelo menos próximo dessa região aqui. Com certeza vai ser um trade aí que, se acontecer, vai pagar aí 3, 4, 5 vezes o nosso risco. Beleza? Esse seria mais ou menos isso que eu estaria de olho. Vou colocar um gráfico menor aqui, 60 minutos, para a gente ver aqui. Gráfico de 60 minutos aqui para o nosso euro contra o dólar. Já está um pouquinho diferente, né? A gente vai ter que procurar apenas por venda. A gente vai entender essa pernada sendo uma pernada, se nossa pernada de baixa, né? A gente vai ter o movimento de drop, base drop, que foi criado, e qualquer recuo, né? Qualquer repique que o preço passa próximo dessas regiões, vão ser regiões intermediárias para eu entender o movimento vendedor. Então, dentro do gráfico diário, a gente está procurando argumento para pegar essa compra, para tirar o preço dessa região e levar ali próximo daquela região 1,10, 1,11. Então, pelo gráfico diário, a gente entende que a gente está próximo de um ponto de possível parada do preço, para levar o preço até 1,10, 1,11. Chegando próximo de 1,10, 1,11, provavelmente a gente vai ter um player vendedor atuando, né, dentro dessa região, na expectativa de dar continuidade ao movimento de baixo. O SDJ, o DXY, provavelmente vai estar o oposto, né? A gente traçou esse ponto aqui. Vão lá no vídeo da semana passada, pra vocês entenderem tanto que foi bacana. E eu explico, né, inclusive serve para o Bitcoin. Quando a ideia era romper essa região de topo. Como ele não fez o rompimento do topo, a gente fez um topo mais baixo que o anterior. Mais ou menos o que está acontecendo no euro também. Se ele não quis romper o topo, a expectativa era vir lá testar a região de fundo. Aí no vídeo da semana passada eu tracei esse retângulo e falei: o ponto mais interessante do euro, do DXY, vai ser próximo dessa região. Ele não pode perder essa região. Provavelmente aqui é o ponto mais barato que a gente tem no curto prazo. Depois, se a gente perder essa região, provavelmente a gente vai ter que olhar o gráfico mensal. Eu até mostrei o gráfico mensal para vocês no vídeo da semana passada. Depois vocês vão lá dar uma conferida. Então, aqui, de fato, seria o ponto, né, onde eu estaria de olho para poder pensar em comprar DXY, né, na semana passada. Agora a compra provavelmente já foi, né? A gente vai ter que pensar, diminuir o tempo gráfico aqui para um gráfico de 60 minutos e entender que todo recuo que fizer próximo dessa região aqui é recuo para a gente pensar em argumento comprador. Então, ficar de olho para o DXY aí, qualquer recuo que ele fizer, inclusive a gente pode colocar o nosso RSI aqui no gráfico de 60 minutos, e provavelmente quando o RSI estiver abaixo de 30, a gente vai tentar estar buscando um fundo em relação ao gráfico diário, montou, né, aquela barra gigante no dia de sexta-feira. Então, a gente fez no gráfico diário o rompimento dessa região, e agora qualquer recuo que ele fizer, ele está validando para a gente ficar mais confortável. É isso que eu falo para vocês. Se o movimento está de baixo, eu preciso que ele faça o quê? Faça um rompimento de um topo. Eu preciso que ele faça o quê? Faça um rompimento do topo. Preciso que ele faça o quê? Faça um rompimento do topo. Preciso que ele faça o quê? Faça um rompimento do topo. Aqui ele fez o rompimento do topo. Então aqui o movimento de baixa que existia está me falando: Clinton, estou chegando ao fim. Rompi. Opa, então agora você quer subir? Quero. Então cai que eu te compro. O próximo recuo eu fico confortável para poder pensar em compras no médio prazo para DXY olhando o gráfico diário. Beleza? Então,
Isso que a gente tem que analisar para essa semana, né, entender sempre a ideia de romper o topo, perder o fundo. Se romper o topo, o preço provavelmente quer subir, eu preciso que ele caia para eu poder comprar. Não é porque ele rompeu o topo que eu vou entrar naquele momento, na euforia, né. Eu vou esperar cair para eu poder comprar. Da mesma forma, não é porque o preço perdeu o fundo que eu vou sair vendendo, eu vou esperar ele subir para ele repicar, para eu poder vender a favor do movimento que perdeu o fundo. Se perdeu o fundo, provavelmente o preço quer cair, beleza? Ouro. O ouro a gente desenhou na nossa mentoria esse detalhezinho aqui, a gente queria ver se o ouro batia próximo dessa região, num gráfico menor. Acho que era o gráfico, a gente não posso falar o gráfico que a gente usa lá, mas era mais ou menos isso. A gente queria que o recuo do ouro fosse mais ou menos próximo dessa região, né, dessas regiões aqui, para a gente conseguir pegar essa primeira comprinha, né, a favor do movimento do ouro. Mas vamos olhar o semanal primeiro para a gente entender todo o contexto. Gráfico semanal do ouro, alto, infinito, tem muito o que fazer, né? A gente pode até colocar aqui o MACD, quando a gente coloca o MACD, a gente vai entender aqui que o preço está tentando criar uma divergência, significa que o indicador está caindo enquanto o preço está subindo. A gente tentou montar aqui um candle Clinton, né? Não é um candle Clinton. Candle Clinton tem vídeo lá no nosso canal do Instagram, do Telegram, que seria, né? Quando forma um candle Clinton, fica ali mais confortável. Eu poder arriscar uma vendinha aqui, ó, seria mais ou menos assim. Precisaria ter a máxima desse candle sendo rompida. Aí, se perdesse a mínima, provavelmente aceleraria, ficaria mais confortável. Então, no semanal, não tem nada, está tentando criar uma divergência, né? Quando a divergência for montada, aí sim a gente pode pensar em algum argumento vendedor. Fora isso, não tem muito o que fazer, é esperar cair para comprar o ouro, né? Dentro dessa tendência nítida e forte de alta. Pelo gráfico diário, o primeiro ponto que eu pensaria em compra de ouro seria próximo dessa região, entendendo que isso aqui foi um rally, base rally. Então, qualquer recuo que tiver aqui, eu vou tentar pensar em compra do ouro no curto prazo. Quando eu coloco no gráfico de 60 minutos, fica até um pouco mais claro, né? A gente consegue entender aqui, isso aqui sendo a nossa base, né? Isso aqui foi a nossa referência, a nossa manipulação, uma possível defesa do médio do player. Da mesma forma, o oposto aqui próximo dessa região. Então, aqui seria um ponto onde, se o ouro provavelmente tocar próximo dessa região, vai ser um ponto onde eu vou querer comprar ouro a favor desse movimento, a favor de toda essa pernada de alta que foi criada. Isso aqui foi uma base antiga, né? Isso aqui foi um rally, base rally, né? Então, provavelmente, quando o preço recuar próximo dessa região, deve ter um robozinho pensando em algum argumento comprador. Vender aqui, infelizmente, já foi, né? Não tem muito que a gente pensar em alguma venda. Para vender, vai ter que fazer essa história, né? Perder a região de fundo, depois que perder a região de fundo, vai dar a nossa compra, dando a nossa compra, quando ele repicar, aí sim você vai poder vender próximo dessa região, quando o preço estiver caro. Beleza? Então, acho que é isso. Falando sobre as principais criptos, falando sobre os principais ativos de Forex, e é isso aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tem muita coisa boa vindo agora aí no mês de outubro, novembro e dezembro. Nosso canal do Telegram também, a gente vai voltar com ele lá todo vapor, mas a gente vai fazer um negocinho bem bacana que eu acho que vocês vão gostar. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Para quem Obrigado você pela quer presença enviar de uma vocês. mensagem? E é isso aí, tamo junto. Beijo pra vocês. Boa noite, se vocês acharam esse vídeo hoje à noite, domingo à noite. Bons trades, bons games e boa semana para todo mundo. É nóis, estamos junto.